E aí, gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês um resultado muito interessante que é a reta de Euler. Ela é mais um teorema da geometria plana bem aprofundado, que assim, quase não cai em prova, mas já apareceu na prova do IME, principalmente, que apareceu na prova do ano passado, é uma questão a respeito, e também na prova de 2015, se eu não me engano. Então assim, vira e mexe pode aparecer, e é um resultado muito simples, assim, decorar esse cara não custa nada, assim, um dia antes da prova, você olha lá só para relembrar dessa estratégia, porque ele não tem nenhuma dificuldade de memorizar. A demonstração é um pouquinho complicada, como vocês vão ver aqui, mas eu acho que é um conteúdo bacana da gente trazer em vídeo. Então, já vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo aí pra gente fazer o canal crescer cada vez mais. Beleza, gente? Então vamos lá. Vou descrever aqui o meu desenho para vocês. Olha só. E primeiro, vamos enunciar o que é a reta de Euler. Vamos pensar o seguinte. O enunciado aqui, em um triângulo qualquer, o ortocentro, o baricentro e o circuncentro sempre pertencem a uma mesma reta. Essa reta é a reta de Euler. E aí ela ainda satisfaz uma propriedade que relaciona o comprimento desses caras entre si, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, qual que é a ideia dessa demonstração? Eu tenho aqui no meu triângulo, em linhas gerais, eu tenho o ortocentro e o circuncentro destacados, assim, eles estão traçados aqui. Se são dois pontos distintos, com certeza existe uma reta que passa por eles. E aí eu tenho esse ponto X aqui, ó, destacado também, e a gente quer provar que esse ponto X é o baricentro. Esse é o caminho da demonstração, tudo bem? Se a gente conseguir mostrar que ele é o baricentro, obviamente a gente vê que os três pertencem a uma mesma reta. E aí a propriedade da reta vai ser consequência da demonstração aqui também. Então, é isso aí. Vamos só descrever aqui o nosso desenho. Eu tenho aqui o nosso ortocentro, como eu disse, que é o ponto de encontro das alturas, né? Então, olha só, eu tenho uma altura aqui AP e uma altura BQ, tudo bem? São perpendiculares, obviamente, às bases. O nosso circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes, né? Ele também é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo, mas isso não vai ser importante nesse caso aqui. Aí eu tracei aqui só um pedaço das mediatrizes, tá? Tracei só elas até o ponto, então assim, ó, esse cara aqui, ON e OM, são mediatrizes, ou seja, elas são perpendiculares aos lados BC e AC e formam 90 graus. Beleza, gente. E por último eu tracei aqui uma mediana AM, beleza? Eu vou precisar dela para fazer as contas que a gente precisa aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Eu vou destacar para vocês um seguinte fato. É natural a gente ver aqui o segmento AP, ele é paralelo ao segmento OM. Por que isso, gente? Olha só, eu não vou ficar fazendo esse traço em cima não, porque vocês sabem que tem a ver com segmento, senão vai aparecer várias vezes. Por que isso é verdade? AP é uma altura e OM é uma mediatriz. Então são dois segmentos que são perpendiculares a uma mesma base. Se os dois fazem o mesmo ângulo com a base, é porque eles são paralelos entre si. Beleza? Com isso, eu vou conseguir mostrar para vocês o seguinte, que o triângulo AHX, ele é semelhante ao triângulo MOX. Então, só para visualizar aqui, esse triângulo tem que ser semelhante a esse triângulo aqui. Tudo bem? Por que isso é verdade, gente? Observe que é muito natural. Eu tenho primeiro o caso mais rápido, que é esses dois ângulos aqui, ó, são opostos pelo vértice. Então, já matei um dos ângulos. Se eu mostrar que outros dois são iguais, os triângulos são semelhantes. E eu tenho, como AP e OM são paralelas, essa reta é paralela com essa, elas são cortadas por uma mesma transversal, que é a transversal AM. Logo, esses dois ângulos aqui, ó, esse camarada e esse cara aqui embaixo são opostos pelo vértice, não, são alternos internos. Então esse cara aqui que eu vou chamar de alfa tem que ser igual a esse pequenininho aqui, ó, que eu vou chamar de alfa também, beleza? Então se dois ângulos internos, só botar um tracinho aqui, né? Se dois dos ângulos internos são iguais, o terceiro tem que ser igual, logo eles são semelhantes. Então posso escrever as relações de semelhança, que são o seguinte, eu vou escrever todas, que é AH dividido por OM tem que ser igual a HX dividido por XO, e isso tem que ser igual a AX dividido por XM. Escrever as três, que eu vou usar as três eventualmente. Tudo bem? Beleza, gente. Agora eu vou precisar mostrar outra semelhança de triângulos. Essa é um pouquinho mais sutil, e aí, juntando as duas informações, a gente prova o nosso teorema. Que é o seguinte, eu quero mostrar para vocês, tá, que o triângulo AHB, ele é semelhante ao triângulo MON. Tudo bem? Eu já vou mostrar isso para vocês, é um pouquinho mais delicado, mas a gente vai ter que fazer isso em duas etapas. Beleza. Eu fiz aqui outros dois desenhos que vão facilitar, porque aquele já vai ficar muito poluído.
Que é o seguinte, eu tirei aqui alguns caras, né? Tirei uma altura, acho que tirei só uma altura, né? Tirei uma altura e tirei a reta aqui, né? Mas vocês olham que os pontos que estão aqui são os mesmos do outro desenho. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ligar aqui, ó, os segmentos M, os pontos, aliás, M e N. Obviamente que eu quero mostrar que esse triângulo aqui é semelhante àquele outro. E o que isso aqui me ajuda, gente? Eu consigo falar sem nenhum problema que AB, o segmento AB, isso aqui ficou meio feio, vou fazer de novo. AB é paralelo a MN. Por quê, gente? M e N são pontos médios. E se você liga os pontos médios, você tem uma base média de um triângulo. E a base média é sempre paralela à base respectiva do triângulo, porque aí você consegue montar uma relação de semelhança, né? Senão você não teria como fazer essa relação da base média, né? Então, esses caras são paralelos. E se vocês observarem, AB e MN são cortados aqui também por uma mesma transversal, né? A mesma reta AM que a gente usou no caso anterior. Então, eu consigo falar para vocês que esse ângulo como um todo tem que ser igual a esse ângulo como um todo, porque eles são alternos internos, tudo bem? Então, observe, retas paralelas, cortadas por uma transversal, ângulos alternos internos. E aí, usando o resultado da página anterior, né, nós temos o seguinte, esse cara aqui, ele é alfa, né? A gente chamou de alfa lá no outro exercício, então aqui é alfa, beleza. Se esse ângulo é igual a esse ângulo como um todo, e esse pedacinho aqui é o alfa, os outros pedacinhos têm que ser iguais, né? Para somar o mesmo ângulo. Então esse cara aqui, eu vou chamar ele de θ. Então aqui tem que ser θ também. Vocês concordam? E aí o ângulo alfa mais θ tem que ser igual ao alfa mais θ. Satisfeita a propriedade. Beleza. Agora eu preciso provar que outro ângulo é igual, né? No MON e no AHB, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho um outro desenho aqui para facilitar. E é o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa mediatriz aqui, ó, ON, e vou prolongar ela até ela cortar aqui a base BC. Beleza. E aí, a gente tem o seguinte, eu consigo falar para vocês que nós já sabemos que AB é paralelo a OM. Usamos isso no primeiro caso lá em cima. E a gente sabe também, gente, que BQ é paralelo a ON. O que é? Olha só, BQ e ON são a altura e a mediatriz relativas a outra base. Então, pelo mesmo argumento, né, elas têm que ser paralelas. E aí, gente, vocês conseguem ver tranquilamente que é o seguinte. Se AP é paralelo a OM e BQ é paralelo a ON, então o ângulo que AP faz com BQ tem que ser igual ao ângulo que OM faz com ON. Vocês concordam? Se eu tenho uma altura paralela a uma mediatriz e outra altura paralela a outra mediatriz, então os ângulos que uma faz com a outra tem que ser igual, né? Porque você está só deslocando as retas, né? Então, assim, esse cara é paralelo com esse e outros dois aqui embaixo. Então, os ângulos têm que ser iguais. Basicamente isso, né? Acho que, assim, não tem muito mistério nisso, não. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso falar que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de outra coisa, não, vou chamar de beta, esse ângulo beta tem que ser igual a esse ângulo beta aqui, tudo bem? E por que isso me ajuda? Como eu tenho aqui a nossa base média, MN, esse ângulo em vermelho, que eu vou aparecer aqui agora, olha só, esse cara, que nós vamos chamar de gama, ele é o suplementar do beta, e ele aparece justamente aqui em cima, né? Deixa eu apagar esse H aqui, ele vai aparecer justamente aqui em cima, esse é o nosso gama, ou seja, os triângulos AHB e os triângulos MON, eles têm os mesmos ângulos internos. São o quê? O gama e esse θ, que eu coloquei ali em cima, certo? Então, eles têm que ser semelhantes. Então, como nós sabemos que... Já vamos deixar esse resultado aqui mesmo. Como nós sabemos que o triângulo AHB é semelhante ao triângulo MON, eu consigo montar as relações de semelhança, né? Ou seja, eu consigo falar que AH, deixa eu só voltar com H aqui, né? Senão eu falo um monte de coisa sem ter o ponto escrito. Nosso H está aqui. Eu consigo falar o seguinte, que MN dividido por AB tem que ser igual a OM dividido por AH. Tudo bem? Por que isso é útil, gente? MN é a base média de AB, então essa relação aqui é de 1 para 2, ou seja, isso aqui é igual a meio, certo? E só para ficar igual o caso lá de cima, eu vou só inverter, eu consigo falar o seguinte, né, que AH dividido por OM tem que ser igual a 2, tudo bem? Por que isso é útil, gente? Vamos voltar lá em cima.
e observar o seguinte, AH dividido por OM, eu sei que isso aqui é 2, ou seja, eu posso falar que isso aqui tudo, todas essas relações são iguais a 2, ok? Então vamos a essa última aqui, para ver o que isso significa. Eu sei que AX é igual a 2XM, tudo bem? Só que, gente, prestem atenção, AX e XM são segmentos que estão contidos na mediana do nosso triângulo, né? Aqui, ó, AX e XM pertencem ao mesmo segmento. Só que a mediana, então o que está sendo escrito aqui? Que a mediana está sendo dividida na razão de 1 para 2, né? Um segmento é o dobro do outro. Se um segmento é o dobro do outro e isso aqui é uma mediana, é porque esse ponto de divisão é justamente o baricentro. Porque o baricentro tem a propriedade de dividir a mediana na proporção de 1 para 2. Ou seja, a gente conclui aqui que x é igual a g, né? O baricentro a gente denota ele por g, então eu posso simplesmente trocar x por g. Ou seja, primeiro estudo, já provamos então que o baricentro, ortocentro e circuncentro estão contidos na mesma reta. Ótimo. E de quebra, né, a gente prova uma propriedade que é o seguinte. Vamos usar essa relação aqui do meio. Eu posso falar então que HG é igual a 2GO. Essa aqui, gente, é a propriedade da reta de Euler. Olha só que interessante. A distância do ortocentro ao baricentro é o dobro da distância do baricentro até o circuncentro. Essa é a propriedade da reta de Euler. Vamos deixar ela destacada aqui, né? Mas o mais importante, o mais interessante, né, é o fato de que esses três pontos são colineares, né? Isso eu acho bem bacana. Então, assim, vocês podem ver que não é uma demonstração fácil, né? Essa parte aqui eu entendo que ela pode ser um pouquinho mais confusa, né? Mas eu acho que é bem natural você ver que esses caras aqui são dois triângulos semelhantes, né? Eu não fiz uma prova muito formal, mas eu acho que assim, vocês conseguem entender aqui tranquilamente. Mas vocês veem que é um caso até simples, né? Assim, a gente só tem que mostrar duas semelhanças de triângulo. Uma é um pouco mais complicado, mas quando você descobre que dois triângulos são semelhantes ali, a proporção deles é de 1 para 2, e que uma dessas proporções aparece também nessa outra semelhança, aí matou, né? Então, assim, não é tão difícil decorar esse fato da reta de Euler, que é a mesma propriedade do baricentro, né? Então, assim, só lembrar que o baricentro tem a propriedade de dividir na razão de 1 para 2. Na reta de Euler, isso também ocorre, e esses três pontos estão na reta de Euler. Então, assim, sem muito mistério para decorar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.